Vendidos para o jogo no Maracanã entre Flamengo e Universidade Católica é uma decisão. Se o Flamengo vencer o time chileno e houver pelo menos um empate entre Atlético Paranaense e São Lourenço, ou o Atlético vencer o São Lourenço, o Flamengo estará classificado, inclusive junto com o Atlético. Se o Atlético vencer também, ele se classifica. Então vamos até o Ninho do Urubu. O Ricardo Lai traz as informações do Flamengo, que está animado. Olha aí, ó, o estadual influencia também. Venceu o Fluminense, o clima fica melhor, o ambiente fica mais para cima e agora pensa só no que é mais importante, a Libertadores da América, né, Lai? Um abraço! É isso aí, João. Um abraço para você, a todo mundo ligado no programa. Atualização da venda de ingressos, João. Torcedor rubro-negro, preste bastante atenção. Faltam menos de 3 mil ingressos para serem vendidos. E esses ingressos, eles estão sendo vendidos, o torcedor pode comprar pela internet ou então ir amanhã, né, na bilheteria do Maracanã ou da Gávea. Abre às 10 horas da manhã e fecha às 8 horas. Também a assessoria de imprensa, né, do Flamengo, pede para que o torcedor antecipe essa troca, né? Porque 12 mil ingressos vão ser trocados, então o torcedor tem que ir lá no Maracanã ou então na Gávea para trocar esse ingresso. 12 mil ingressos para serem trocados que foram comprados pela internet. Então, menos de 3 mil ingressos. Restam aí o setor sul, leste e oeste inferior. Então já foram vendidos mais de 48 mil ingressos, 48.300 a última atualização agora da assessoria de imprensa do Flamengo. E outra notícia importante para o torcedor rubro-negro, aí não é pensando nem na quarta-feira, é o Diego. O repórter cinematográfico Maurício Bandeira flagrou o jogador correndo em volta do campo, no campo ao lado do que a gente estava há pouco, né, o treinamento que foi comandado pelo Zé Ricardo, mas o Diego treinando a parte física, claro que tem aquela a parte também da fisioterapia, mas uma notícia boa de já ver o jogador, né, que fez cirurgia por causa de 2 lesões no joelho direito há pouco mais aí de 2 semanas, e aquela previsão inicial do departamento médico do Flamengo era de 4 a 6 semanas para voltar a treinar com bola. 2 semanas se passaram e o jogador está trabalhando fisicamente, pelo menos a gente flagrou essa imagem aí do Diego aqui no Ninho do Urubu. Sobre o jogo de quarta-feira, os atletas que iniciaram a partida de ontem contra o Fluminense, a vitória de 1-0, o gol do Everton, esses atletas não trabalharam com o Zé Ricardo no campo, fizeram um trabalho dentro da academia, né? O que a gente viu aqui foi o Everton, né, conversando com a assessoria de imprensa há pouco, e também o Guerreiro. O Guerreiro, inclusive, uma curiosidade, viu, o João e pessoal? O Guerreiro pegou o celular dele, a gente tem essa imagem aí. O Guerreiro pegou o celular dele e bateu uma foto, sabe de quem? Da coruja. A coruja, as corujas que ficam por aqui no Ninho do Urubu, né? E bateu a foto da coruja. A coruja parecia que até estava fazendo pose aí pro Guerreiro, porque olhava para um lado, para o outro, né, na brincadeira, e o Guerreiro foi lá e não perdeu, né, essa imagem. De repente até tá rolando já na rede social aí, no Instagram, no Twitter do Guerreiro, essa imagem aí da coruja. O Guerreiro não preocupa para o jogo de quarta-feira, pelo menos ele disse isso ontem após a partida. Câimbras na panturrilha esquerda, já o Everton jogou ontem tomou um anti-inflamatório para suportar as dores no tornozelo, e a gente não tem ainda uma atualização aqui do departamento médico sobre o jogador que foi reavaliado hoje. E também tem a questão do Rômulo, que pediu para sair ontem por precaução, foi substituído aí logo no início do jogo por causa de um entorse no joelho, mas ontem mesmo na zona mista a gente teve a oportunidade de falar com o jogador, ele disse que para quarta-feira estará ok. É o que a gente espera, e o torcedor também, para a gente ter um jogo aí com todos os personagens aí ok, e para a partida que o Zé Ricardo está planejando esse jogo contra a Universidade Católica. E para fechar, João, do que aconteceu aqui no Ninho do Urubu, uma declaração muito importante e com bastante convicção do Rafael Vaz, que deu entrevista coletiva, e a gente tem um trecho dessa entrevista coletiva. O jogador disse o seguinte: ele revelou um pacto do grupo rubro-negro. Segundo o zagueiro, o elenco decidiu fazer história, e para ele fazer história no Flamengo é com título. Ele lamentou inclusive a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Para o Rafael Vaz, o time deixou escapar o título para o Palmeiras, e a gente confere um trecho dessa entrevista coletiva aí do zagueiro rubro-negro. Nosso grupo é um grupo muito experiente, né? Esses jogadores que já viveram situações parecidas ou até com mais dificuldades do que nós vamos enfrentar aí pela frente. E tenho certeza que nosso time vai ter muito equilíbrio, até porque nós mudamos literalmente a chave da nossa equipe. Sabemos a responsabilidade que é jogar
primeiramente no Flamengo, ainda mais uma Libertadores em casa, com mais de 50 mil pessoas já confirmadas. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida, né? Acho que o Campeonato Carioca, para a gente, nós esquecemos um pouco agora, e agora é focar nessa partida que podemos sair já classificado, né? Então, o primeiro semestre nosso tá valendo muito nessa semana, então a gente sabe da grande responsabilidade que é vencer essas 2 partidas que tem pela frente. Bom, a gente espera que eles venham com grande vontade de querer vencer, né? Até mesmo porque se define muita coisa para a gente, para eles também, acho que é o jogo de checkmate. Então, acho que vai ser um jogo muito aberto, porque o Flamengo não é um time que fica atrás, é um time sempre que joga para frente. E eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer uma partida, se Deus quiser, a melhor partida que fez na Libertadores. Infelizmente, nós não estávamos aqui antes, mas hoje podemos marcar a história, né? Podemos chegar a classificar e até alguma coisa a mais, né? Pensando assim. E é muito bom saber que só depende da gente. Nós vamos estar em casa, na presença do nosso torcedor. Então eu tenho certeza que temos tudo para sair quarta-feira classificado. Claro que vamos respeitar nosso adversário, mas nós estamos em casa e temos que jogar de acordo com o que a nossa torcida vai fazer em campo. Aí o Rafael Vaz joga na quarta-feira contra a Universidade Católica, Conmebol Libertadores Bridgestone, aqui no Fox Sports, exclusivo na TV Paga. E é claro que o torcedor rubro-negro vai acompanhar aqui, João, no Fox Sports. Amanhã Perfeito. Treinamento à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Perfeitamente, amanhã treinamento à tarde, daqui a pouco nós vamos falar também da Católica, que já está no Rio de Janeiro. Então tá confirmado, né? O Rafael Vaz, o Donati realmente não tem condições de jogar na quarta-feira, né, Lai? Tá vetado pelo departamento médico, foi diagnosticado aí uma lesão muscular no jogador, então ele tá fora dessa partida. Perfeito, muito obrigado, Ricardo Lai. Portanto, atualizando, 48 mil ingressos vendidos já, faltam 3 mil para que a torcida do Flamengo compre toda a carga disponível para ela nesse grande jogo entre Flamengo e Universidade Católica. Rafael Vaz aproveitando a chance, dizendo que o time do Flamengo quer fazer história. O time do Flamengo que está se virando bem sem o Diego, que está tendo uma recuperação excelente ali, nós vimos, já correndo, em breve estará de volta. Mas o Flamengo está indo bem sem o Diego, está suprindo essa ausência tão importante? Tá sim, e assim, é bom destacar o profissionalismo do Diego, né? Ele foi com a equipe, né? Foi na concentração, participou da preleção, foi com a equipe dentro do ônibus para o Maracanã, participou de toda aquela corrente ali dentro do vestiário, fez tratamento, né, no domingo mesmo, já por isso essa recuperação um pouquinho mais acelerada pelo profissionalismo dele. E o Flamengo consegue sim, o Zé conseguiu ali com o Rômulo, com o Arão, com o Márcio Araújo, né, e fazendo 2 jogadores mais abertos, joga Berril, joga Gabriel, joga Everton, ele conseguiu sim povoar aquele setor ali, não tem aquele armador, não tem aquele maestro que é o Diego, mas esses jogadores, né, com uma disciplina tática e um bom posicionamento, esse conjunto tem conseguido fazer com que o Flamengo mantenha um bom nível. Vocês também concordam com isso? O Flamengo está reagindo bem, sem o seu principal jogador? Eu estou curioso, eu quero até avançar a discussão, eu estou curioso para saber como é que vai ser, João, a montagem desse time quando o Conca tiver à disposição. Para o Campeonato Brasileiro. Eu imagino Conca e Diego titulares. Time titular. Aí como é que você vai montar esse time? Posso dar uma de João Guilherme e Ricardo? Você vai ter que... João Guilherme e Ricardo escalaria da seguinte forma. João Ricardo. João Ricardo. Márcio Araújo titular. Eu não tenho Não dá para sair do time. A propósito do meu time, eu sou seu assistente, viu, João Ricardo? Eu começo com o Márcio Araújo. Você é o Kleber, é isso? O Kleber? Isso. É o Kleber Queçado, meu assistente. Márcio Araújo como primeiro volante, o William Arão como segundo, Diego e Conca, Guerreiro e Everton. Tem a impressão de que tá escalando direitinho, João Ricardo, é isso? Eu tô com você é o chefe. Só que tem que ver o desenho do time. O Conca vai jogar mais aberto do lado direito. Tem jogado 4-2-3-1. Na verdade, agora tá jogando 4-1-4-1, né? O Everton do lado, sem o Diego do outro. O William Arão sobe junto com o Rômulo ou o Mancoelho ontem, né? O Mancoelho entrou com 17 do primeiro tempo. Você fez uma linha de 4 atrás do Guerreiro. O Conca entra em qual faixa do campo aqui?
junto com o Diego, mostra hoje aqui atrás, o William Arão do lado direito. É possível? Sim. Dá pra fazer. Mas aí acho que ele vem pro 4-2-3-1, né? Ele recua um pouquinho o Arão junto com o Márcio Araújo. E o Conca vai pro lado direito. Ou pode escalar os 3 volantes, os 2 meias, mas Conca vai depender da condição do Conca, né? Tem que saber como é que o Conca vai voltar. Tirar o Everton hoje, o time é complicado. Diga, Sormani. Não, eu queria perguntar para os companheiros aí, os nossos experts. O seguinte, não daria para jogar no 4-3-2-1? Os 3 ali, tá? Você poderia fazer Márcio Araújo, Rômulo e Arão, Diego e Conca e o Guerreiro. Sim. Você vai tirar o Everton do time. Mas você perde velocidade. Você perde profundidade. Então, isso que eu ia perguntar. O que vocês acham disso? E hoje, principalmente no jogo de ontem, não é pelo gol, não. O Everton tem sido o melhor jogador do Flamengo. Tirar o Everton hoje do time é meio complicado. Eu não acho que no início o Conca vai jogar de titular. Assim que ele tiver liberado para jogar. Acho que ele vai entrar aos poucos. E aí o Zé Ricardo vai vendo um melhor lugar para ele, melhor espaço para se encaixar. E também vale a pena lembrar, né, que ele volta de uma contusão de 6 meses, 8 meses. Sim, 8 meses parado. Então, não é certeza. Ritmo, tá? Não é certeza que ele vai voltar no nível de quando ele foi para a China. Fala, assim, tem que esperar ver como é que ele vai estar, né? Se vai ser aquele. Se ele pegar o ritmo do Conca que jogou no Fluminense, ele é titular. Agora eu gostaria de colocar uma situação aqui para vocês e já nós vamos mostrar aqui, atenção, hein? A classificação do grupo 4, que é o de Flamengo e Atlético Paranaense, e o que eles precisam fazer para garantir a classificação já na quarta-feira, e nós vamos detalhar isso com mais cuidado para você entender melhor aqui ligado no expediente. Mas a situação que eu quero levantar para todos vocês é a seguinte: o Flamengo tem mostrado a seguinte característica: é um time que tem o controle do jogo. O Flamengo é um time que consegue manter o seu adversário sob controle, porém está pecando nas finalizações. O Flamengo tem perdido muitos gols, muitas oportunidades. E vem por aí um jogo decisivo, pesado, contra a Universidade Católica. Quero saber de vocês, é isso mesmo? O Flamengo é um time que está controlando o jogo, mas tem tido problemas para finalizar? E o que fazer para corrigir isso? Dá para corrigir ou é uma questão mesmo de qualidade dos jogadores? Começando um pouquinho, finalizava muito. Edmundo, fala, Edmundo. Então, a finalização, você adquire com treino, né? Mas, para falar a verdade, nesse time titular do Flamengo de hoje, só tem o Guerreiro que é finalizador. Se você for assim, se você pensar o Cruzeiro você vai achar uns 6 finalizadores. Sim. Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta, Ábila, Rafael Sobis. Aí você vai pro Atlético, tem o Fred, tem o Robinho, tem o Otero, tem jogadores que são de finalização com características. No Flamengo, se procura e não acha. Até o Diego, que é um excepcional jogador, é um talento que está cada vez mais raro no Brasil, que é aquele meia de ligação, de articulação, que arma o jogo, que pifa, né? Bota o companheiro na cara do gol. Ele também tem uma certa dificuldade na finalização. Então o volume de jogo do Flamengo é muito grande, mas só tem um finalizador. Eu acho que o Zé Ricardo tem que resolver isso. Ou colocando os jogadores para treinar finalização, porque realmente o próprio Abel disse isso ontem. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de decidir o Campeonato Carioca ontem. E na quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense Curitiba, o Flamengo poderia ter vencido o jogo. Perdeu muitas oportunidades. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então isso tem chamado a atenção. No primeiro tempo ontem, 6-1, né? Foram 6 finalizações contra uma do Flu. Então, em cima disso que você está falando. Se acertasse metade, que é 50%, que não é um número também tão extraordinário, o Flamengo teria feito pelo menos 3 gols. Vai, 2. E com aí 2-0 seria encaminhado o título, né? Seria diferente. Eu acho que tem uma coisa da onde você finaliza. Por exemplo, ontem no segundo tempo, quando o Fluminense passou a jogar mais com a bola, passou a ter 60% de posse de bola, ainda assim 2 das melhores chances do segundo tempo foram do Flamengo. 2 contra-ataques. O cruzamento, o Everton solta o Berril demora para matar a bola e perde a chance de finalizar, e finaliza de fora da área. E depois o Guerreiro bate de fora da área
e o Diego Cavalieri joga para escanteio. A bola que, se ele dá 2 tapas na bola, consegue entrar na grande área, ele faz o gol. E teve uma mais com o Matheus Salles também, né? Finalzinho do jogo. Também. Finalzinho que poderia ter chutado, ele preferiu o drible. Tudo finalização, porque o time tem dois gols de média de jogo, 2 gols de média por jogo nesse Agora, ano. me chamou a atenção. A média não é baixa. Me chamou a atenção uma declaração aqui do Edmundo. A gente não está discutindo a tática do time porque está se criando oportunidade, perfeito? Perfeito. Aí você falou de tentar fazer com que aquele que não chuta, para que ele aprenda a chutar, para que ele chute mais, para que se treine mais e na hora do jogo se resolva. Pô, mas tudo marmanjo aí já, ô Edmundo? Quer dizer, cadê a base lá atrás? Não, que não ensinou o cara, né? Eu fiz uma base no VAR. Exemplos é bom você dar. Você aprendeu a chutar com quantos anos? Não, eu vou te falar. Tem todo um processo que é importante você passar. Você é jovem, você é afoito, você tem uma série de coisas que você vai, ao longo da carreira, aprimorando. Mas eu aprendi a finalizar, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, no Palmeiras. Porque tinha lá um preparador físico chamado Carlinhos Neves, que hoje é... Tá lá no Atlético, tá no Atlético. Coordenador do Atlético lá, Ele me pegava todo dia, depois do treino, fazia sinuosa, né, pelos cones, com a bola dominada, chutava cruzado. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, isso é repetição. Não estou dizendo aqui que quero ensinar ninguém a jogar bola. Você já era gente grande no futebol. Eu já era jogador. Já era campeão carioca. Já era campeão carioca. Ou seja, é um relato para provar que é possível consertar aquilo que começou errado. Porque o que acontece? Quando um time está tomando muito gol de bola parada, o que o treinador faz? Treina Claro. Treina a deficiência. A deficiência. Claro. Incessantemente ele treina a bola parada. O Cafu não sabia treinar, o Tele Santana não sabia cruzar. Fazia treinos com ele específicos. Exatamente. Então o Zé Ricardo tem que... Isso pode até ser um dado. O PVC está trazendo um número que para mim é surpresa. O Flamengo tem 2 gols de média, que não é uma média baixa. É uma média boa. O time que faz 2 gols todo jogo... A gente pode considerar os jogos que fez contra Pequeno no Rio. Vai estar no meio disso. Tudo bem, mas pode ser que o Zé Ricardo não entenda dessa maneira. Ele entenda que é o seguinte, meu time tem volume, ele cria as oportunidades. Isso para mim é o mais importante. Uma hora a bola vai entrar. O gol é um detalhe. Não, eu acho que assim, o Flamengo, ele não tem no elenco ali... Tem o Leandro Damião, que é reserva do Guerreiro. Mas o time titular, ele não tem jogadores que, ao longo da sua carreira, foram artilheiros, homens gol, como o Guerreiro tem essa função. Aí ele citou alguns outros times, Rafael Sobis, né, Ábila. O Flamengo não tem esse artilheiro, mas tem jogadores que chegam para finalizar. O Arão é um desses. Ele chega toda hora como elemento surpresa. Ele não precisa ser o atacante dentro de área, mas ele chega para fazer gol. O Everton fez um gol ontem de quem sabe fazer gol. Né? Foi uma falha do zagueiro, mas ele teve a frieza ali de dominar e tirar do goleiro, fez até um belo gol. E de acreditar até o fim. Então acho que assim, o Flamengo realmente não tem vários artilheiros, mas tem jogadores com qualidade para chegar mais à frente, e por isso que o Flamengo tem essa média aí de 2 gols por jogo. Assim, eu acho que o trabalho do dia a dia, né, essa organização tática, faz com que esse jogador chegue. Espaço para melhorar, né? Mesmo com o jogador já... E o Zinho, eu me lembro bem, que era um meia, certo? Sim. Mas que finalizava muito bem. O Zinho, eu não era artilheiro, não. Eu não era até muito artilheiro. De pé direito. Pé direito. O Zinho... É mais indecisão. Quando você tinha chance, você era mais definia. Só indecisão, né? Ô, Sormani, o que você acha desse ponto aí do time do Flamengo, hein? Das finalizações. Olha, muito interessante, viu? Muito interessante essa observação que o Edmundo fez, porque é aquilo que ele falou. Se você pegar o Cruzeiro, tem vários jogadores que fazem gol. Você pega o Atlético, idem. Idem para o Palmeiras, para o Santos também. Então, você pega o Flamengo tem um Guerreiro. Quer dizer, essa dependência de um jogador só, quer dizer, se você anula um jogador desse nível, se você subtrai muito do poder dele durante uma partida, meio que você segura o adversário. Porque aquilo que o Edmundo falou é verdade. O Diego nunca se notabilizou por fazer gols. Ao contrário do Robinho, quando ele jogava no Santos. Robinho fazia muitos gols, o Diego não fazia. Ele era um jogador mais de armação, de preparação de jogadas. O Elano fazia muitos gols no Santos também. Muito mais do que o Diego.
Então, quando você tem um problema desse tipo, é um problema. É um baita problema. Não é um problema qualquer. Então, eu estava pensando aqui, né? Enquanto vocês falavam. Aí o time entra com 3 volantes. O Arão faz gol? Faz. Faz bastante? Olha, 4. Legal. Até que para o jogador da posição ele faz. O Rômulo faz? Não faz. Márcio Araújo? Nem pensar. Então, ontem, quando no jogo, o Rômulo saiu com 17 minutos do primeiro tempo. 17 no primeiro tempo. Foi quando entrou o Manquejo. Ou seja, como dizia meu falecido pai, saudoso, Deus escalando o Flamengo. Machucou o Rômulo e entrou o Manquejo, o time ficou melhor. Tudo bem. Até o Eugênio fez uma observação hoje no rádio. O sistema não mudou. É verdade, não mudou. Mas se você tem um jogador como o Manquejo fazendo a mesma função do Rômulo, por exemplo, é melhor você ter quem? O Rômulo ou o Manquejo? Eu opto pelo Manquejo. Porque é um jogador que quando tem a posse de bola, ele tem mais qualidade. É muito mais difícil você criar do que destruir. Tanto é que os grandes salários do mundo são pagos para jogadores de frente. São os caras que fazem gol, que desequilibram os jogos e vendem bilhetes. Ô, Sormani, eu vou entregar aqui, hein? Você estava fazendo seu comentário aqui, tinha um monte de cabecinha aqui no estúdio assim, ó. Sobre o Rômulo e Mancoelho. Ninguém concordou comigo? Sobre o Rômulo e Mancoelho. Por que vocês discordam? O que vocês discordam? Balançou a cabeça. Não, ele deu o Sormani, o respeito, ele prefere o Manquejo. Eu prefiro o Rômulo. Entre o Rômulo e o Manquejo. Por quê? Por quezinho você prefere o Rômulo? Assim, nesse sistema que o Flamengo joga, o Rômulo encaixa melhor. Né? O Manquejo, eu não vejo ele jogando pelo lado do campo, ele não tem velocidade, né? Ele não tem um poder de marcação. Ele é um jogador mais de articulação, de vez em quando chega à frente, assim, eu prefiro numa escalação minha, colocar o Rômulo, nesse sistema que o Flamengo está jogando. Eu tiraria o Márcio Araújo. Argentino bom tá na Europa. Argentino ruim vem pra cá. Pra mim é ruim. Eu não gosto do Manquejo, pra mim é enganador. E o Conca é ruim? Na base ali, na base Paquetá, o Vinícius Júnior, tem um monte ali melhor que ele. É só uma opinião, Sormani. Eu prefiro o Rômulo, pelo menos ajuda a marcar. Não, eu tô dizendo o seguinte, eu tiraria o Márcio Araújo. Eu faria o meu campo com o Rômulo e o Arão. E jogaria com uma linha de 3 à frente. Então, no 4-2-3-1. Entendeu? E não podendo jogar o Diego, eu coloco o Manquejo. Mas a prática o técnico do Flamengo optou por 3 volantes, ao invés de fazer isso. Mas a prática Vocês estão mais próximos aí da realidade do Rio, né? A gente acompanha meio que à distância e talvez não tenha tanto conhecimento assim. Acho que tem, entendeu? Mas... Eu acho que a prática está matando muito essa nossa teoria, Sormani. Muito. Eu já falei aqui, o Márcio Araújo me leu uma matéria da revista Placar sobre o Rocha em 82, que era o... Por que sempre joga o Rocha? Por que sempre joga o Márcio Araújo? Porque ele é eficiente. Porque ele é eficiente. Aí, assim, e o Mancoelho, eu acho o Mancoelho bom jogador. Eu não chego no ponto do que está dizendo o Edmundo, embora eu concorde muito com a tese dele. Eu vivo dizendo assim, quando o Corinthians foi contratar o De Federico, em 2009, tinha 2 grandes jogadores no Huracan, vice-campeão argentino. Eram Matias De Federico e Javier Pastore. O Corinthians foi no De Federico. De Federico está jogando no Equador e o Pastore joga na França até hoje. Tá lá no PSG. Então, assim, o cara que é, de fato, da América do Sul, não é só o argentino, é o brasileiro também. O cara que, de fato, está se destacando, o mercado europeu leva. Agora, é curiosíssimo como os jogadores estrangeiros têm sofrido para jogar no Brasil. O Mancoelho está 1 ano e meio no Brasil e ele não consegue se firmar. Já jogou do lado direito, porque era na posição certa dele. Já jogou de meia esquerda, já jogou de segundo volante, já jogou de lado esquerdo, já jogou em todas as posições do meio campo. Ele não consegue virar titular absoluto. E vale a pena destacar também o histórico do Mancoelho. Ele veio para o Brasil com 26 anos e ele só jogou no Independiente. Uma vez só ele foi emprestado para o Belgrano. Ficou 6 meses no Belgrano e retornou para o Independiente, onde jogava na maioria das vezes como segundo volante. Agora, é um jogador de 26 anos, em cima do que vocês estão falando, que nunca despertou o interesse não é só de grandes forças, nem no futebol brasileiro. Olha só, né? Tem jogador... Ontem o Alioni foi grande destaque do Bahia. O Alioni tem jogado muito bem no Bahia. Então tem um jogador que demora para se adaptar, mas se adapta. Ninguém está aqui fazendo a cultura da xenofobia. Ninguém vai dizer que não tem que contratar jogador estrangeiro. Tem! Você tem que descobrir e dá tempo para jogar. Olha o Cueva aí, e dá tempo para jogar. Agora,
Você vê Mas um ano e meio já dá para adaptar. O caso do Borja hoje, que treinou no time reserva. Então parece que é simples jogar no Brasil e não é fácil jogar no Brasil. A questão toda é que quando você traz um jogador mediano, estrangeiro, você tira a oportunidade do clube de colocar mais vezes uma jovem revelação. Quem que o Flamengo tem para essa posição aí do Diego? Tem 2 caras, não tem? Matheus Sávio e o Lucas Paquetá. Os 2 podem fazer essa função. Um chega um pouquinho mais à frente, ok. Com o Mancoejo lá, já ficou bem claro que quando não é o Diego, é o Mancoejo, daqui a pouco tem o Conca, esses 2 moleques não vão ter oportunidade nenhuma. Então esse é o problema, você tira também a oportunidade, de repente, de um cara talentoso que poderia ter mais chances durante uma competição. Já nós vamos falar da Universidade Católica, em adversário do Flamengo, que já está no Rio de Janeiro com o Juliano Lima. Mas diga aí, Sormani. Não, só para dizer que o Mancoejo teve sequência de jogos na posição dele. Quantas vezes o Mancoejo jogou como titular na posição dele? Sormani, quanto tempo você está no futebol? Você fala de futebol? 40 anos. Quantas vezes você ouviu os técnicos dizerem que quem se escala é o jogador? Se ele fosse bom nos treinamentos, ele era escalado. Isso é verdade? Isso é verdade. Quem se escala é o jogador? Claro que se escala o jogador. Claro que no início da temporada vai o nome. Mas no dia a dia, o jogador se escala, está se destacando no treino, vai ganhar a oportunidade de jogar. É o famoso pedindo passagem, né? Fulano está pedindo passagem. Se fosse extraordinário, estaria na seleção da Argentina também, né? É isso aí. Pessoal, vamos falar agora da Universidade Católica. Atenção, em 48 mil ingressos vendidos, o Maraca estará cheio pela nação rubro-negra e teremos também torcedores do time chileno. A Universidade Católica já chegou ao Rio. Juliano Lima conta tudo pra gente. Olá, amigos do Fox Sports. A Universidade Católica do Chile já está no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo quarta-feira no Maracanã pelo Grupo 4 da Libertadores. O time vem de vitória no Campeonato Nacional. Venceu o rival Universidade do Chile por 3-1. E para enfrentar o rubro-negro carioca, o time vai ter problemas na defesa. Isso porque o zagueiro Lanaro não se recuperou a tempo de uma lesão na costela, está fora do jogo. Outro desfalque é Benjamin, foi expulso contra o São Lourenço na última rodada da Libertadores. Quem conversou com a gente no aeroporto no desembarque foi o atacante uruguaio, veterano Santiago Silva. Ele que marcou contra o Flamengo jogando em casa e agora espera surpreender novamente, só que no Maracanã. Partido muito difícil, numa cancha histórica de Brasil y del mundo y nada, creo que estamos aptos para venir a buscar los 3 puntos y es lo que venimos a hacer. A programação da Universidade Católica é a seguinte: o time treina hoje à noite no CFZ, né, Centro de Futebol Zico. Amanhã de manhã, às 10h30, vai treinar na Gávea, sede do Flamengo, né, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na sequência, por volta das 6h30 da tarde, o time vai fazer o reconhecimento do gramado do Maracanã. E quarta-feira, enfrenta o Flamengo com casa lotada. Juliano Lima, para o Fox Sports. Valeu, Juliano. Pois é, Santiago Silva é o tanque, né? No jogo lá em Santiago, o Flamengo foi melhor, perdeu muitas chances em cima do que a gente estava falando aqui. E o Santiago Silva foi lá de cabeça e fez 1-0 o gol da vitória da Católica. Pessoal, vamos mostrar agora a classificação do Grupo 4, que na prática está se confirmando aí como o grupo mais complicado da Libertadores. Atlético Paranaense 7 pontos, Flamengo 6, Universidade Católica 5 e São Lourenço 4. Agora um contraponto. É o grupo mais equilibrado da Libertadores, mais difícil, que pode ser definido com uma rodada de antecedência e já na quarta-feira. E nós vamos explicar por que isso pode acontecer. Nós temos aí uma arte que mostra o que Atlético Paranaense e Flamengo precisam. O Flamengo precisa vencer a Católica e empatar com o São Lourenço na última rodada para não depender de ninguém. Caso o Atlético Paranaense vença o São Lourenço e o Flamengo a Católica, ambos se classificam, então eles podem se classificar já na quarta-feira, se vencerem os seus jogos. Essa é a situação da equipe do Flamengo no Grupo 4 da Libertadores da América. Vai terminar esse grupo na quarta-feira? O que vocês acham, hein? Acabou. É? Incrível. O grupo da morte. Eu acho que o Flamengo ganha na Católica. Eu acho que o Atlético vai sofrer um pouco com o São Lourenço. O São Lourenço cresceu, venceu a Católica, renasceu. Sim. Então, pode ganhar o Atlético Paranaense do São Lourenço, mas não vai ser um jogo simples, não. O Flamengo tem jogado bem. O Flamengo jogou bem as 4 partidas. Só que perdeu as partidas fora de casa. O que me leva a crer que vai jogar bem e vencer a partida no Maracanã. Porque, de novo, vai jogar no Maracanã. Aí a minha dúvida é se o Atlético consegue vencer o São Lourenço, que o São Lourenço virá muito forte.
O Atlético ganhando resolve na quarta-feira. É o que pode acontecer, não sei se é o que deve acontecer. Pois é, e outra situação também possível. Caso o São Lourenço vença e o Flamengo vença, a decisão passa para a última rodada lá no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. Por isso aquela história, no dia que nós fizemos aqui São Lourenço e Universidade Católica, muitos rubro-negros comemoraram o fato da vitória do São Lourenço, achando que foi um bom resultado. Mas colocou o São Lourenço na briga. Mas o São Lourenço continua vivo. E aí ele pode ser um problema na última rodada, mas para que isso não aconteça, resumindo, se Flamengo e São Lourenço e Atlético Paranaense vencerem na quarta-feira, os dois estão classificados. E o Flamengo, se vencer o jogo dele e acontecer um empate na Arena da Baixada, o Flamengo também se classifica. Zinho e Edmundo, Brasileirada vai matar esse grupo na quarta-feira? O que vocês acham? Eu acho que não pode deixar para a última rodada. Aí é problema, né? A grande oportunidade de decidir em casa. Todo mundo quer isso. Então, eu acho que Flamengo e Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense até poupou alguns jogadores na decisão do campeonato regional para isso, para matar o jogo dele em casa. Então, eu estou confiante, eu acredito muito. E a minha aposta foi essa, classificar os dois brasileiros nesse grupo. Seria o ideal, né? Os brasileiros passando. E aí, Edmundo, quarta-feira fecha a régua lá, passa a conta? Empurrado por mais de 50, 60 mil torcedores, com certeza o Flamengo vai jogar o jogo da vida. E não tenho dúvida que o Flamengo vai conquistar a vitória, apesar da experiência da Universidade Católica, que sabe que pode estar eliminado na quarta-feira e vem também para uma grande decisão. Mas dentro do Maracanã e dentro da Arena da Baixada, né, da Arena... Não é mais Arena Baixada, né? Na verdade, o nome do estádio hoje, o estádio, isso é uma coisa curiosa. Não, o estádio hoje tem o nome de Estádio Atlético Paranaense. Ah, tá. Porque o Atlético quer vender name right. Mas o estádio é a Arena da Baixada. Arena da Baixada. Esses dois times, o Maracanã e na Arena da Baixada, são muito fortes. Sormani, Brasil, quarta-feira nas cabeças, no grupo 4? Sei, João. Sinceramente, aliás, o Atlético já era para estar classificado, né? Não sei se a gente pode colocar a arte de novo aí. Podemos, claro. Podemos? Sim. Por gentileza? Podemos colocar, O Atlético tem 7 pontos. A classificação, por favor, pessoal. Na classificação? Isso. 7 pontos. Olha lá, 7 pontos o Atlético. 7, 6, 5, o Atlético poderia estar com 9 pontos. E o Universidade Católica era para estar, nesse momento, com 2 pontos apenas. Ele poderia estar com 9 pontos. Você está falando do jogo na primeira rodada, né? Ele vencia na primeira rodada o Católica por 2-0. E o Católica em 5 minutos, nos últimos 5 minutos, empatou o jogo. Foi isso. Certo? Certo. Então, João, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer pra você, olha, eu acredito muito que vai dar tudo certo. Libertadores é outra história, velho. É complicado, os caras, sabe, o adversário quando é contra time brasileiro, o Zinho e o Edmundo sabem muito bem disso. Parece que os caras ficam com a motivação triplica. Ganhar de um time brasileiro é uma coisa muito boa, ainda mais quando em solo brasileiro, né? É verdade. Eu espero que aconteça isso, né? Porque é aquilo que o Zinho falou. Você tem que aproveitar essa chance. Não pode deixar para a última rodada. Se deixar, a chance de não se classificar é muito grande. Espero que ambos se aproveitem disso. E se ganhem e, consequentemente, se classifiquem. Mas eu não tenho tanta certeza assim, não. Leandro Quesada. Não, eu aposto nos dois brasileiros. Você classificou. E para mim, a vitória do São Lourenço foi fundamental para a gente ter os dois brasileiros na próxima etapa. Perfeitamente. Você coloca aí 3 pontos a mais para a Universidade Católica, estaria com quanto agora a Universidade? Com 8. 2 pontos a mais. Né? Não, se tivesse. Tá certo, 3 pontos a mais. Entendeu? E aí, pensando nos dois brasileiros, todo mundo aqui na mesa e todo mundo quer que os dois brasileiros sigam. Se a Universidade tivesse aí mais 3 pontos, aí certamente ficaria com uma vaga e o Atlético e o Flamengo brigaria pela outra posição nesse grupo. Para mim, repito, passam os dois. É isso aí, pessoal. Então, quarta-feira, fique ligado no Fox Sports, Flamengo e Universidade Católica, direto do Maracanã, 9h30 da noite. Os brasileiros dependem deles. Se vencerem, estão classificados. Só que antes do jogo do Flamengo aqui no Fox Sports, com exclusividade, tem o imortal tricolor, o Grêmio, jogando lá no Chile contra o Depósito.